Olá, eu estou hoje aqui com a professora Renata Araújo, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora e doutora em Educação Matemática, mestre e doutora, aliás, em Educação Matemática. Professora, é um prazer estar contigo. Olá, professor Sérgio, é um prazer enorme. Eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer imenso estar aqui podendo participar desse bate-papo com vocês. Espero contribuir com os docentes aí que vão, né, estar assistindo esse canal. E só um adendo, professor, doutor em Educação Tecnológica, que eu trabalho mais dentro desse viés. Ah, é? Pô, interessante, interessante. Bacana, porque eu uso as técnicas que são importantes para a nossa educação. Muito bom. Isso. Professor, eu tive o prazer de ler a sua publicação do Interatividade dentro das avaliações de objetos online. Achei muito interessante essa sua tese e, por isso, a professora Edmeia acabou indicando para que você pudesse falar um pouquinho sobre avaliação dentro dos sistemas online. E é claro que toda avaliação tem que haver, como você já disse, interatividade e mediação. Então, a primeira pergunta, a importância da interatividade dentro dos processos educacionais online. Bom, professor, quando falamos de interatividade, estamos falando num um novo plus comunicacional que emerge dentro dessa sociedade em rede, né, que nós estamos vivenciando, da cibercultura, né, como Lemos vai falar, né, da sociedade de rede, de castles, enfim, de uma sociedade que está permeada por tecnologias digitais e interfaces múltiplas, como os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, e que potencializam esse processo comunicacional. Ou seja, agora nós podemos intervir na mensagem, participar, intervir nessa mensagem de forma autoral, coautoral, com os pares. Então, a interatividade, ela, nos ambientes virtuais de aprendizagem, ela é colocada como fundamental para o processo tanto do ensino-aprendizagem como da avaliação, porque eu vejo a avaliação, né, e o ensino-aprendizagem de maneira associadas, né, indissociáveis. Então, se a avaliação e o processo de ensino-aprendizagem são indissociáveis, a interatividade ela precisa existir nos ambientes online. Por quê? Através das interfaces fórum, glossário, né, uma videoconferência, entre outras interfaces, nós, professores do online, dos ambientes virtuais, poderemos construir o percurso cognitivo que os alunos construíram ali com seus pares e com o docente. Então, a partir desses registros, nós podemos avaliar essa aprendizagem e, no caminhar, mediar esse processo. Por isso que eu coloco essa defesa de uma avaliação interativa mediadora, ou seja, uma avaliação que vai considerar todos os sujeitos como importantes no processo educativo, o aluno participando desse processo avaliativo através de práticas com autoavaliação, avaliação entre pares, né? Ou seja, o professor saindo do seu locus de único avaliador a partir da heteroavaliação, né? E se colocando para construir o processo de ensino-aprendizagem com o aluno, tanto no sentido da interatividade, das práticas, das possibilidades com as mídias, diversas formas de construção colaborativa e significativa do conhecimento, como também do processo avaliativo. Ele acontecendo de maneira diagnóstica, formativa e somativa no processo cíclico que eu denomino de avaliação interativa mediadora. Perfeito. E então, você falou de várias coisas que é interessante na nossa conversa. Primeiro, você falou da possibilidade de tornar a criança, o aluno, protagonista da sua própria aprendizagem. Isso é interessante. Falou também das formas de avaliação somativas. Então, eu gostaria que ouvir um pouquinho de você como nós podemos utilizar essas habilidades didáticas dentro desses novos aplicativos que ganharam o mundo, que não foram construídos especificamente para a educação, mas que a maioria dos professores estão utilizando para, nesse momento de pandemia, entrar em contato com os seus alunos.
Bom, nesse momento, né, em que estamos, em que muitas escolas, né, estão com suas atividades canceladas, o professor ele pode lançar mão não apenas de aplicativos de redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, como também de ambientes virtuais que são gratuitos, como o Moodle, o Edmodo, o Google Classroom. Todas essas são alternativas que o professor tem, né, que pode lançar mão para construir esse processo de ensino-aprendizagem remoto com seus alunos. Então, é possível, né, não, o que vai diferenciar nesses aplicativos é que vai estar o processo cognitivo do aluno pulverizado, ao invés dos ambientes virtuais de aprendizagem, que você consegue concentrar ali todo o percurso de interação, né, que acontece entre professor e aluno, e que aí fica, de certo modo, mais fácil para o professor construir como é que está sendo esse percurso e dar esse feedback para o aluno. Contudo, isso também é possível de uma maneira um pouco mais limitada em aplicativos e em plataformas que não foram pensadas necessariamente para o âmbito educacional. Por exemplo, o Facebook, onde você pode criar salas dentro do Facebook totalmente fechadas com seus alunos e você ali pode compartilhar, construir, reconstruir, fazer videoconferência, enfim, há uma série de possibilidades em que estes aplicativos, esses sistemas e principalmente eu saliento os ambientes virtuais de aprendizagem, né, porque são sistemas de gerenciamentos preparados para isso e que nos auxiliam muito mais nesse processo de avaliação da aprendizagem formativa do aluno, o que não impede, friso mais uma vez, de que isso seja feito também em aplicativos que não foram direcionados para este fim, mas que com um professor capacitado, né, criativo e que saiba criar possibilidades de atividades autorais e coautorais, ou seja, sair dessa pedagogia da transmissão para uma pedagogia do interativo, uma pedagogia da comunicação. Então, isso é o primordial, porque as tecnologias, professor, por si só, elas não vão modificar o processo de ensino-aprendizagem, nem a qualidade do processo, elas vão potencializar se o professor ele tiver no seu arcabouço formativo elementos para associar essas tecnologias ao seu plano de ensino, né, aos seus objetivos de aprendizagem, ao desenvolvimento das competências e habilidades discentes e colocar isso realmente de maneira para a construção e não reprodução do conhecimento. É importante sempre colocar que o professor é o responsável direto nessa comunicação, que é o principal, entre o aluno, a disciplina e o professor. E aí a gente tem a palavra-chave comunicação. Essa comunicação tem que se transformar numa educação. E aí a gente entra com o principal, que é a nossa interatividade. E aí a gente vai entrar naquele caso do qual é o grau que cada aplicativo pode ter com relação a essa possibilidade de interatividade. Bom, os autores, né, diversos autores falam em graus, em níveis de interatividade e de formas diferenciadas, até mesmo do termo de interatividade, que é muito polissêmico, por vezes banalizado, utilizado pelo marketing, né, como forma de vender seus produtos. Então, esses níveis de interatividade, um autor chamado Simes, ele vai colocar isso de uma maneira mais simplista, né, colocando de uma maneira mais prática, digamos assim, esses níveis, ou seja, ele vai dizer que, independente, né, dessa pluralidade de denominações que se dão aos níveis de interatividade, ela vai caminhar de uma interatividade mais voltada para o reativo, ou seja, em que o aluno ele não intervém, não tem uma intervenção ou quase não interage, né, no conteúdo de aprendizagem, na estrutura do curso, para um nível mais proativo, ou seja, em que há uma interatividade máxima, ou seja, em que o aluno intervém, participa, né, interage. Então, se formos analisar aqui, por exemplo, o Facebook, né, nós temos um nível de interatividade bastante significativo nessa plataforma, mas, obviamente, que ele
possibilita a comunicação através, né, daquelas comunicações por fórum, possibilita compartilhamento de informações, possibilita outras interfaces como o Google Drive, por exemplo, o Google Docs, onde você pode construir documentos colaborativos. Cada um desses aplicativos, dessas plataformas, vão oferecer para nós docentes possibilidades, né? Só que elas, como eu repito, por si só, não vão garantir um grau de interatividade maior. Isso vai depender de como o professor vai arquitetar o trabalho dentro deste aplicativo, desta rede social ou desse sistema de aprendizagem. Porque como podemos compreender, vendo as práticas dos professores aí, principalmente nos ambientes virtuais, vemos que muitos deles, o que é que fazem? Tem uma potencialidade de interfaces ali comunicacionais e eles simplesmente subutilizam as mesmas, não usam, traz o modelo, o modus operandi da sala de aula tradicional para o ambiente online, em que ele pode construir colaborativamente, pode se colocar, lançar mão de criatividades outras, criar mapas conceituais com os alunos, fazer wiki colaborativa, tudo isso, né? Então, o professor ele precisa também sair desse lugar, né, de detentor do saber e convidar o aluno a ser esse protagonista, como você mesmo colocou, né? De ser esse protagonista, até a responsabilidade do aprender a aprender, né? E isso é possível, seja a partir de redes sociais, seja a partir dessas plataformas. Os níveis de interatividade, obviamente, vão variar, mas também isso não vai depender apenas só da plataforma em si, ou da rede social, ou do sistema de aprendizagem em si, mas vai depender também da forma como o professor compreende o que é interatividade e a transforma didaticamente, ou seja, possibilita a criação de potência comunicacional através desses ambientes, dessas redes, né? E aí vai facilitar o trabalho da avaliação, que acho que é o foco final de qualquer um desses trabalhos. Não adianta você ter uma ferramenta, ter a interatividade, se você não sabe como avaliar dentro dessa ferramenta. E aí é preciso ter algumas técnicas, não é isso? Com certeza. Olha, o o processo de ensino-aprendizagem, ele é um desafio, professor. E todos sabem disso. Ele é um desafio no presencial e ele se potencializa no online. Por que ele se potencializa no online? Porque, por um lado, a gente pode ter no ambiente virtual, se o professor ele fizer um desenho didático totalmente potente, hipertextual, com múltiplas mídias, múltiplas rotas de aprendizagem, isso vai poder instigar o aluno a interagir. Mas não necessariamente. Sutton vai falar num termo chamado interação vicária, onde ele vai dizer que os alunos eles podem entrar, por exemplo, nos ambientes virtuais de aprendizagem e simplesmente olhar tudo o que está acontecendo, todas as interações dos amigos, nas diversas interfaces e aprender. Ou seja, mas aí vem a questão: como o professor vai avaliar aquele aluno que não interagiu? Então, a interatividade, ela é necessária, né, dentro desses ambientes online, de que o aluno se coloque, de que o aluno se manifeste e como ele está construindo esse percurso. E como isso vai acontecer, o professor ele precisa lançar mão de como eu vou usar essas interfaces, como é que o Wiki pode colaborar para eu fazer um trabalho colaborativo. Eu posso usar um fórum com uma vertente totalmente diferente do que ele é proposto, porque o fórum, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma atividade que eu sempre faço com os meus alunos, ele é uma atividade em que você apenas vai ali interagindo de maneira escrita. Então, por vezes, mudo essa logística do fórum. Então, eu trago a possibilidade, vamos fazer um fórum júri simulado e divido a turma, né, em grupos diferenciados que vão defender um lado ou outro do tema que a gente está discutindo, e aquilo ali vira uma outra coisa. Às vezes eu crio um fórum podcast ou um fórum vídeo para que cada aluno ele entre naquele fórum
ele veja a pergunta inicial, no vídeo inicial que eu pus, né? E aí ele vai ter que gravar o vídeo subsequente, respondendo a pergunta anterior e deixando uma questão para o próximo aluno que vai responder. Então, isso tudo são formas de potencializarmos e de convidarmos o aluno a ser partícipe desse ambiente virtual de aprendizagem. Então, é possível acompanhar, mas é preciso instigar muito, né, esse aluno a participar. E aí a gente pode lançar mão de realmente dialogar com que essas gerações, essas diversas gerações, né, que os autores denominam de diversas formas diferenciadas, geração digital, que estão antenadas com essas tecnologias, lançar mão do que eles utilizam. Então, lançar mão de fazer atividades com gravação de vídeo, com imagens, com mapa conceitual, com criação de textos colaborativos, com proposição de seminários online, que também é possível, com proposição de tarefas unindo o teórico e o prático. Por exemplo, você está dando uma disciplina de matemática aos seus alunos, e aí você pode pedir para que eles pensem em alternativas, criar jogos, por exemplo, utilizando aqueles conceitos matemáticos. Isso aí você vai estar fazendo com que o aluno ele não apenas se atenha ao conteudismo, mas desenvolva competências outras, que isso é o fundamental, né, para um processo de aprendizagem significativo, como defende David Ausubel, né? Ou seja, em nós podermos criar esse diálogo com o conhecimento prévio que o aluno tem, né, e fazer com que ele avance em conhecimento mútuo, né, colaborativo, interativo, autoral, em autonomia, em tudo isso, que são questões essenciais para competências essenciais para essa sociedade da informação. Perfeito. Acho que tudo isso pode acontecer em sala de aula, mas quem conduz, quem vai conduzir tudo isso é o professor. Então, se ele não tiver toda essa habilidade, essa capacidade de tornar isso possível, então tudo que você disse aí são coisas que, quando você diz, parece ser muito fáceis. E são fáceis. Só que o professor que está ali com a turma, ele precisa ter essa disponibilidade, ele precisa saber traduzir o que ele pensa e colocar no ambiente. Muitas vezes as pessoas acham que o ambiente ele é duro, ele é rígido, ele não é flexível. E os ambientes são flexíveis dentro da possibilidade de cada um. Então, se a pessoa consegue usar a ferramenta para o seu fim, já ajuda. Por exemplo, a gente está usando o Zoom aqui, que era uma ferramenta somente para reuniões empresariais. Nós estamos usando agora até para um curso formativo à distância, onde você fala o que você tem de conhecimento, eu aproveito isso aqui e passo para os meus professores e com certeza eles vão adorar o que você está dizendo. A professora Renata, ela também ela tem um projeto muito bacana em Pernambuco, que é a Brinquedoteca, não é isso? E o Brincarte. É o projeto Brincarte, Brincando com Arte para a Aprendizagem da Criança. Para a gente poder finalizar aqui essa nossa conversa, já que você autorizou que eu disponibilizasse aos meus professores o seu canal, fala um pouquinho do que você propõe com tua forma de atuar com as crianças. Bom, eu sou professora, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, trabalho no Departamento de Educação à Distância, mas sinto muita falta de trabalhar, né, com a educação básica, de onde eu também fui professora por muito tempo na Prefeitura do Recife, como professora, né, das escolas municipais. Então, desenvolvemos, eu juntamente com uma equipe lá dentro da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologias da Rural, esse projeto Brincarte, Brincando com Arte para a Aprendizagem da Criança. Qual o objetivo maior desse projeto? Seria a formação inicial e continuada de educadores para o lúdico e a arte como ferramentas propulsoras da construção do conhecimento de maneira significativa pelas crianças, porque sabemos que o universo da criança é um universo lúdico, né? É um universo onde elas interagem de uma maneira diferenciado. Nós precisamos considerar esse universo da criança dentro dos processos educativos, né? Então, nós levamos para as escolas ações
mensais e fazemos também palestras e seminários para os professores da rede e professores que estão em formação também nos nossos cursos de licenciatura, mostrando diversas temáticas diferentes nesses seminários, né, Brincart, que a gente chama, como é que eu faço de maneira prática. Ou seja, vamos sair da teoria, como o senhor bem falou aí, né, que tudo parece fácil na teoria, mas vamos para a prática. Como é que eu uso a brincadeira em sala de aula? Nós fazemos isso na escola, quando nós levamos nossa prática, então sempre levamos atividades envolvendo arte, construção de brinquedos com material reciclável, para que as professoras da educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental, possam ver que é possível se trabalhar e que é não só possível, é imprescindível se trabalhar com a arte e com o lúdico, porque esse nível de ensino, né, educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental, requer o desenvolvimento holístico da criança. Né? E a criança, para se desenvolver emocionalmente, psicologicamente, socialmente, cognitivamente, ela precisa se sentir incluída nesse processo. Então, não adianta o professor ficar ali na sala de aula apenas com atividades, com tarefinhas que não vão envolver ela quando, né, nós trazemos atividades outras que envolvem tanto a realidade delas, né, como atividades que conversam com o mundo da criança, que é o mundo do lúdico, né? Mas foi interessante a conversa, gostei muito. O foco principal, mesmo indo para esse lado do seu projeto aí do Brincart, ele tem um foco de interatividade, que se não houver interatividade, você não consegue realizar nenhum tipo de trabalho, e é uma realidade que as pessoas usam a palavra interatividade para realmente vender um produto de formas de marketing de empresa, mas dentro da educação, a interatividade é realmente quando as pessoas elas se relacionam. E esse relacionamento tem que produzir alguma coisa a mais, alguma coisa além. E o professor precisa pensar nisso. O que eu quero além daquilo que está previsto? Então, se eu consigo pular esse muro, eu posso me considerar um professor bom, né? É isso aí, professor. Eu queria deixar uma mensagem para todos os professores que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, né? Dizer para eles que o desafio é grande, mas que eles, né, são os grandes atores desse processo, juntamente com os alunos. Então, aqui com a educação à distância, nós não estamos em nenhum momento, né, diminuindo a importância do profissional professor. O professor, ele, se não tivesse a importância que tem enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem, ele já teria desaparecido enquanto profissional, né? Então, esse profissional professor, ele é intrínseco ao processo de ensino-aprendizagem, ele é fundamental, porque ele é o mediador. Então, hoje, nesse mundo que a gente tem, tecnologias diversas, o acesso à informação, ele é múltiplo. O tempo de vida médio do conhecimento é muito pequeno, ou seja, o que a gente estudou daqui a 5 anos pode já estar obsoleto. Então, isso tudo, né, todo esse imaginário faz com que o professor ele não tem, ele está ali no estudo contínuo, ele precisa estar se formando continuamente, porque aqueles conhecimentos vão se modificando. Então, o importante não é o conhecimento, não é a informação, mas o conhecimento. Transformar a informação em conhecimento. E essa transformação, essa transposição, né, da informação em conhecimento, isso é o trabalho fundamental do professor. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Espero poder contar com outras participações suas aqui com o nosso trabalho. Tá bom? Professor, eu que agradeço, e foi um prazer realmente estar aqui com você nessa conversa. Precisando de mim em outros momentos, estarei à disposição. Okay.